Olá pessoal, chegamos então nas operações com números racionais. Nós passamos então pelos números inteiros, que são os positivos mais os negativos. Nós estudamos também algumas operações com fração, como encontrar a fração de um número, como simplificar as frações, como achar frações equivalentes, ok? E agora nós vamos fazer algumas operações com números racionais. O que são os números racionais? São as frações. Só que uma fração ela é uma divisão, não é? Eu tenho o numerador dividido pelo denominador. E ela me dá um número quebrado, não é? Quando é uma fração própria, né? Ela me dá um número quebrado. Por exemplo, 1 sobre 2 ela me dá 0,5, ok? Então a gente vai fazer algumas operações com esses números que têm vírgula, que são números decimais, ok? Então nós temos aqui 2,31 mais 0,48. Bom, isso é muito fácil, né? Como que eu vou fazer essa operação? Nós temos que armar. Então vai ficar assim, 2,31 mais 0,48, ok? Então 1 mais 8 é 9, 7, 2. 279 é a nossa resposta. Muito simples. Agora, quando nós temos essa situação em que eu tenho um número positivo e um número negativo, lembra que a gente trabalhou com os inteiros? Né? E quando eu tenho aqui um número que tem vírgula e ele tem sinal de menos, de negativo, é muito simples. Nós temos 7,5 mais menos 2,8. Então, toda vez que os sinais se encontram, lembra que eu falei? Os sinais aqui estão brigando. Então, não posso ter dois sinais um do lado do outro. Então, apenas um vai permanecer. Então, eu vou repetir o 7,5. Como os sinais são diferentes, ó, eu vou escrever aqui, ó, diferentes. Então, o sinal que permanece é o sinal de menos. E aí eu repito o número, que é 2,8. Agora é simples, basta a gente efetuar essa subtração. Eu tenho 7,5, tiro 2,8. Eu gosto de pensar em dinheiro. Eu tenho 7,50 e eu tiro 2,80. Com quanto eu vou ficar? Então vamos fazer essa conta. 7,5 menos 2,8. Lembrando que, quando eu estou fazendo operações desse tipo, com números decimais, a vírgula fica embaixo da vírgula, tá? Então, muito bem. Agora nós temos 5 menos 8. Não dá para tirar. Vamos pegar emprestado do 7, vai ficar 6. 8 para 15, nós temos 7. Ou 15 tira 8 é 7. E 6 tira 2 é igual a 4. E aí a vírgula cai no mesmo lugar. Então, a resposta para esse problema é 4,7 positivo, tá? Porque eu tinha um valor mais alto, um valor positivo, e eu tirei 2,8, fiquei com 4,7. Então, pensando em dinheiro, eu tinha 7,50, eu tirei 2,80, eu fiquei com 4,70, ok? Olha, nesse exercício, é a mesma situação do anterior. Nós temos 4,5 mais menos 3,12. Então, como eu disse, toda vez que eu tenho dois sinais, assim, um do lado do outro, exatamente assim, apenas um vai permanecer. Os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. Então, aqui, quem vai permanecer é o sinal de menos. Então, eu vou repetir o 4,25 e o 3,12. Pronto, eu tenho 4,25 menos 3,12. Então, como que eu faço essa conta? Então, vou armar ela aqui do lado. Lembrando que eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. 4,25 menos 3,12. Ok? Vamos efetuar essa operação. Nós temos que 2 para 5 falta 3, 1 para 2 é 1, né? A vírgula, 3 para 4 é 1. Então, dá 1,13. Então, a nossa resposta é 1,13, ok? Positivo também, tá? Porque o 4,25 aqui, ele não tem sinal nenhum. Mas toda vez que não tem sinal, a gente entende que é positivo, tá? Então, aqui também, ó, positivo. Então, eu tenho 4,25. Eu devo 3,12, eu fico com 1,13 positivo. A mesma coisa é aqui, ó, o 7,5 ele era positivo. Tirou 2,80, ficou com 4,70 positivo também. Toda vez que o número não tem sinal do lado esquerdo dele, esse sinal é positivo, ok?
Vamos ao próximo exercício. Então, nós temos aqui menos 1,46 mais menos 2,23. Então, a primeira coisa, eu vou repetir o número e aqui os dois sinais estão trombando ali. Então, tem dois sinais, um lado a lado. Apenas um vai prevalecer. O que eu tenho que saber? Os sinais são iguais ou são diferentes aqui? Os sinais são diferentes, ok? Então, se os sinais são diferentes, quem que vai prevalecer é o sinal de menos. Então, eu vou repetir esse número. Esse número é o menos 1,46. E esse número é o 2,23. Ok? E esse menos, estava acompanhando desse número, eu não vou tirar ele. Agora pensem comigo. Toda vez que eu tenho sinal de mais, eu tenho. Toda vez que eu tenho sinal de menos, eu devo. Então, observe. Eu devo 1,46 e eu devo 2,23, né? Vamos lembrar lá dos números inteiros que a gente estudou. Se eu devo 1 e eu devo 2, eu não devo 3? Então, se eu devo 1,46 e eu devo 2,23, eu tenho duas dívidas. Então, o que eu tenho que fazer? Somar essas dívidas. Então, vai ficar assim. Eu tenho 1,46 e eu tenho 2,23. Eu vou somar porque os dois são dívida. Então, eu estou devendo todo mundo. 6 mais 3 é 9, 4 mais 2 é 6, 1 mais 2 é 3. Dá 3,69. Esse 3,69 é negativo, por quê? Eu tenho duas dívidas, então a minha resposta também será uma dívida, ok? Então, olha esse daqui, é o mesmo problema. Eu vou repetir esse número. Aqui, os sinais estão disputando o mesmo espaço, e só assim que eu vou fazer jogo de sinal, tá ok? Então, os sinais são diferentes. Professor, se os sinais fossem iguais, se fosse mais e mais, ia ficar mais. Se fosse menos e menos, ia ficar mais também, ok? Se os sinais são iguais, vai ficar mais aqui. Como os sinais são diferentes, aqui vai ficar menos. E aí eu repito o número, 3,1, ok? Então, observe, eu devo 5,02 e eu devo 3,1, eu tenho duas dívidas, então basta somar. Eu tenho 5,02 e eu tenho 3,1. Professor, aqui não tem nada, então o que eu vou colocar? Coloco um zero, mas eu tenho que respeitar isso, a vírgula fica embaixo de vírgula. Então aí é só a gente efetuar a soma. Eu devo todo mundo, então eu vou ficar devendo 8 e 12, ok? Bom, pessoal, agora nós precisamos relembrar o conceito de perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então imagina que eu tenho uma figura geométrica. Imagina, por exemplo, um terreno, né? Um terreno triangular. Ou os muros da sua casa. Imagina aí que a gente tenha essa região interna da sua casa. O que seria o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados dos muros da sua casa. Ok? Se a gente esticar uma trena, né, e medir, tirar essa medida, nós vamos ter o perímetro dela. Se a gente somar todos os lados, nós vamos ter o perímetro, tá? Então é como se fosse apenas o muro aqui. Então, achar o perímetro dessa figura nada mais é do que somar os lados dessa figura. Então, nós temos aqui que um dos lados é 3,6. Outro, 3,8. E outro, 4,7. Então, basta a gente efetuar essa soma, ok? Lembrando, vírgula debaixo de vírgula. 6 mais 8 é 14. 14 mais 7 é igual a 21. Então, 1 fica, vai 2. 3 mais 3 é igual a 6. 6 mais 4 é 10. Com 2 que foi, nós temos 12. E a vírgula permanece na mesma posição em que ela estava. Então, nós temos 12,1 centímetros. Ok? Então, o perímetro dessa figura, né, dessa região, é de 12,1. Ok? Mais uma figura em que nós precisamos calcular o perímetro, né? Então, a gente pode encontrar, por exemplo, terrenos que tenham esse formato. E aí nós temos aqui 6,3, 5,8, 7,9 e 6,7. Encontrar o perímetro é somar todos os lados. Então, vamos lá. Nós temos 6,3, 6,7... 5,8 e 7,9. O que nós vamos fazer? Somar. Então, eu tenho 3 mais 7 é igual a 10, 10 mais 8 é igual a 18 e 18 mais 9 é igual a 27. Vai 2.
6 mais 6 é igual a 12. 12 mais 5 é igual a 17. 17 mais 7 é igual a 24. E 24 mais 2 é igual a 26. E a vírgula cai no mesmo lugar onde ela estava. Então, o perímetro dessa figura é de 27,26,7 centímetros. Agora, pessoal, nós vamos estudar a adição e a subtração dessas frações que nós já trabalhamos, ok? Então, em uma fração nós temos o numerador e o denominador. É claro que se eu dividir 2 por 3, eu vou ter um número decimal com vírgula, que vai me dar 0,66. E 1 dividido por 5 vai me dar 0,2. Mas ao invés de eu dividir este e depois somar, nós podemos trabalhar apenas com fração. E muitas das vezes o nosso resultado vai estar em forma de fração, ok? Então eu vou ensinar para vocês uma forma bem prática de fazer essa adição de frações. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou colocar aqui meu traço de divisão. Então vamos lá, nós vamos multiplicar esses dois de baixo. Multiplicação é conta de vezes. Então multiplica esses dois. Quanto que é 3 vezes 5? 15. Muito bem. Agora prestem bem atenção, nós vamos multiplicar cruzado. 2 vezes 5 é igual a 10. Esse sinal é de mais, então ele vai permanecer aqui. E agora eu multiplico 3 vezes 1, que é igual a 3, e está quase no fim a nossa operação. Então o que eu fiz? 3 vezes 5 deu 15, 2 vezes 5 deu 10 e 3 vezes 1 deu 3. Agora a gente soma. 10 mais 3 é igual a 13 e eu repito o 15. Então, em forma de fração, esse é o nosso resultado. 13 quinzeavos. E aí, se você quiser dividir 13 por 15, nós vamos ter 0,86, ok? Aproximadamente. Então, às vezes, a nossa resposta vai estar em forma de fração, ou às vezes ela vai estar em forma de número decimal. Como que eu cheguei nesse número? Dividindo 13 por 15, ok? Vamos lá, o próximo exemplo. Então, a mesma coisa. Primeiro, eu vou colocar aqui o traço da divisão. E agora, o que nós vamos fazer? Multiplicar os dois denominadores, ok? É claro, pessoal, que se os dois denominadores forem iguais, aí eu não preciso fazer nada disso. Basta fazer a conta com os numeradores, tá? Eu vou dar um exemplo já já. Então, multiplica 2 vezes 5 é igual a 10. 3 vezes 5 é igual a 15. E 2 vezes 4, opa, o sinal de menos permanece, 2 vezes 4 é igual a 8, tá? 15 menos 8 é igual a 7, dividido por 10. E 7 dividido por 10, a gente sabe que quando eu divido por 10, a vírgula volta uma casa. Então, como ele não tem vírgula, a vírgula estaria aqui. Voltou uma vez, a vírgula tem que estar aqui, então eu coloco um zero. Esse número é o 0,7. Então, como eu disse, a resposta pode estar em forma de fração ou pode estar em forma de número decimal. Mas viram como é fácil fazer essa operação quando eu tenho duas frações? Eu multiplico os dois denominadores e depois eu multiplico o cruzado. Primeiro 3 vezes 5, depois 2 vezes 4 e eu repito o sinal que está aqui. Agora, nós podemos ter essa situação com dois denominadores iguais, por exemplo. Eu tenho 4 quintos e eu tenho 2 quintos. Eu não preciso multiplicar esse por esse. Professor, mas e se eu fizer? Vai dar certo, não tem problema. Talvez depois no final você tenha que simplificar essa fração. Mas como os dois são iguais, eu apenas repito ele e aí eu faço a operação aqui em cima. Não é 4 mais 2? É igual a 6. E aí acabou. Mas isso quando os dois forem iguais, ok? Então vamos a mais um exemplo. Nós temos aqui menos 4 terços mais 5 meios. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou colocar aqui o traço que representa a divisão. Então, multiplica esses dois de baixo. 3 vezes 2 é igual a 6. E agora o que a gente vai fazer? Multiplicar cruzado. Quanto que é menos 4 vezes 2? Lembra, nós estamos trabalhando com números inteiros. Eu tenho menos 4 vezes 2. Então, eu multiplico 4 vezes 2 é igual a 8. Só que o sinal do 4 é negativo, o sinal do 2 é positivo. Então, os sinais são diferentes. Então, aqui vai ficar menos 8. 2 vezes menos 4, menos 8. E agora, 3 vezes o 5. Aqui tem um sinal de mais, então eu vou respeitar ele. 3 vezes 5, 15, ok? Então, vamos lá. Operações com números inteiros. Eu devo 8
e eu tenho 15. Com quanto eu vou ficar, pessoal? Eu estou devendo 8, eu tenho 15. Como que eu faço essa conta? Pega 15 e paga os 8 que você deve. 15 tira 8 é igual a 7. Eu vou ficar com 7 positivo. E aí eu repito o denominador. Então minha resposta é 7 sextos. E acabamos a nossa conta, ok? Próximo exercício, a mesma coisa. Vou colocar aqui o sinal da divisão. 3 vezes 4 é igual a 12, ok? Agora multiplica cruzado. 2 vezes 4 é igual a 8. E 3 vezes 1 é igual a 3. Pessoal, lembra que eu disse que toda vez que eu tenho dois sinais, um do lado do outro, apenas um vai prevalecer? Então, se os sinais aqui são diferentes, ó, eu tenho um sinal de mais, eu tenho um sinal de menos. Os sinais são diferentes, então vai prevalecer o sinal de menos, ok? 8 menos 3 é igual a 5. E aí eu repito 12, ok? Nós estamos deixando tudo em forma de fração. Se eu quiser encontrar esse número, basta dividir 5 dividido por 12 e eu vou encontrar o número decimal que ele representa, ok? Mais uma. Nós temos aqui 4 vezes 5, que é igual a 20. E agora nós temos menos 3 vezes 5. Eu tenho 3 vezes 5 é 15. Só que o 3 aqui é negativo e o 5 aqui nós consideramos ele positivo. Então nós vamos ter menos 15. Aqui eu vou fazer esses dois sinais, eles não podem permanecer. Vou fazer o jogo com os dois aqui. Os dois sinais são diferentes, então vai prevalecer o sinal de menos, ok? E agora eu multiplico 4 vezes 1, que é igual a 4. Muito bem. Pessoal, eu devo 15 e eu devo 4. Como que vai ficar a minha situação? Estou devendo todo mundo, então no final eu vou continuar devendo. Mas quanto? Eu vou ficar devendo, soma a tua dívida. Na hora de você pagar, você não tem que somar a tua dívida, ir lá na calculadora, anotar? Então é assim que você vai fazer. Eu tenho 15 mais 4, então eu tenho 19. Eu devo 19. E aí eu repito 20. 19 20 avos. Menos 19 20 avos, ok? Muito bem. E agora, quando eu tiver mais de duas frações, como que eu faço, professor? Não seja bobo, faz de 2 em 2, né? Pega essa fração com essa, acha o resultado. E depois o resultado com a última que está sobrando, ok? Então nós vamos trabalhar só com essas duas inicialmente. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o traço da divisão. 3 vezes 2 é igual a 6. E agora multiplica cruzado. 4 vezes 2 é igual a 8. E 3 vezes 1 é igual a 3. Como aqui eu tenho um sinal de mais e um sinal de menos, e esses sinais são diferentes, então aqui vai ficar o sinal de menos. Se aqui fossem dois sinais iguais, pessoal, podia ser menos e menos, ia ficar mais. Podia ser mais e mais, ia ficar mais. Como eles são diferentes, vai ficar menos, ok? Então, 8 menos 3 é igual a 5. E eu repito 6. Então, no lugar dessas duas, eu posso trocar por essa fração. Agora eu vou repetir, tá? Então eu vou colocar 5 sextos menos, agora eu repito esta, 1 quarto positivo, ok? E como que eu resolvo essa fração? Do mesmo jeito, tá? Vou fazer ela aqui embaixo. Coloco o sinal da divisão e vamos multiplicar. 6 vezes 4 é igual a 24. 5 vezes 4 é igual a 20. Aqui eu tenho sinais iguais ou diferentes? São diferentes. Então vai ficar o sinal de menos. E aí eu multiplico 6 vezes 1, que é igual a 6. Ok? E agora, 20 menos 6 é igual a 14. E aí eu repito 24. Agora é importante, pessoal. Toda vez que der para simplificar, a gente trabalhou simplificação de fração nas aulas passadas. Dá para simplificar. O que é simplificar? Dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Dá para dividir por 2 e dá para dividir por 2. 14, se eu dividir por 2, vai me dar 7. 24, se eu dividir por 2, vai me dar 12. E pronto. Acabamos a nossa operação com a fração, tá? Muito fácil, muito simples. É só lembrar dessa regrinha. Multiplica os dois de baixo, depois multiplica cruzado. Tomem cuidado com os sinais, ok? Eu só faço esse jogo de sinal quando os sinais estão brigando aqui, tá?
quando eu tenho um sinal do lado do outro. Se eles forem iguais, vai ficar mais. Se eles forem diferentes, vai ficar menos, ok? Então é isso. Até a próxima aula. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.